um programa usando pilhas para determinar se uma string é um palíndromo. Simplificando, nós não precisamos nem de menu. Vamos criar lá, seguindo a estrutura que vocês já estavam vendo. Então, vamos criar um nó pilha, lembrando que poderíamos tratar isso direto na nossa pilha. Então, a nossa estrutura nó pilha precisa de um construtor. E o nosso construtor vai ter a mesma coisa que nós já tínhamos na nossa verificação de palíndromo anterior. O que vai ter aqui, então? A nossa letra. Vamos empilhar as letras para fazer a comparação das letras. Faz mais sentido do que empilharmos a palavra inteira. Nesse caso, nós teríamos um único nó e teríamos que quebrar a nossa string para fazer a comparação. Então, aqui nós já empilhamos as letras. Faz mais sentido compararmos dessa forma. Como é uma lista encadeada, nós vamos ter aqui também a relação, a referência para o nosso próximo. E um get e um set para cada atributo. Então, set letra vai receber a letra por parâmetro. O nosso set letra vai fazer o que, então? Ele vai pegar lá o nosso objeto, o atributo do nosso objeto. Então, ele vai pegar o nosso atributo letra do objeto, vai acessar esse atributo e vai atribuir o que ele receber por parâmetro. Mesma coisa para o set próximo. Vai receber, então, um próximo por parâmetro, vai acessar o nosso atributo próximo e vai atribuir o valor que ele receber por parâmetro. O get nós queremos um retorno, então get letra, não precisamos de um parâmetro e vamos retornar lá para o nosso objeto, aliás, a nossa letra, que é o valor que tiver lá no nosso atributo letra. O nosso get próximo, mesma coisa. Então, o get ele está pegando esse valor para nós, não precisamos de parâmetro e vamos retornar para o nosso objeto próprio o nosso atributo, o valor que nós encontrarmos lá no nosso atributo próximo para o objeto que fez a chamada. É isso que nós precisamos nessa nossa estrutura de nó pilha. Vamos criar também a nossa classe pilha, então. A nossa classe pilha, nós vamos ter um construtor para ela também. Dentro desse construtor, seguindo já o padrão que vocês têm dos exercícios anteriores, vamos criar um topo. Esse topo vocês podem chamar como preferirem. A nossa pilha vai ter o método push, o método pop, vai ter o nosso método para fazer a verificação, se é um palíndromo, mas vamos criar isso mais para frente. Nosso método principal, nós podemos colocar ele dentro de outra classe, como nós fizemos no exercício anterior, mas vamos deixar ele fora aqui, que fica mais simples. Dentro da classe ele fica mais organizado, na verdade. Vocês podem fazer como vocês preferirem. Vamos criar aqui o nosso objeto, a pilha, que vocês já estavam trabalhando. Lembrando para vocês que quando vocês instanciam aqui como pilha, esse objeto é do tipo da nossa classe, pilha. Então, ele não é uma pilha. Se vocês programarem aqui dentro funções de fila, ele vai se comportar como fila. Vou chamar aqui de minha pilha para evitar que vocês confundam. Minha pilha, ou seja, o nosso a pilha é do tipo dessa classe aqui, não necessariamente uma pilha. Não adianta vocês darem o nome de pilha para a classe de vocês e implementarem outras funções dentro ali que não são funções de pilha. Aqui no nosso main nós podemos ter um menu. É desnecessário, vocês podem receber direto. Precisa receber o true primeiro, o op primeiro, para depois poder utilizar ele na verificação. Enquanto for verdadeiro, ou seja, enquanto ele não tiver aí um ponto de parada, ele vai ficar dentro desse nosso laço. Se não colocar um menu, ele vai exibir uma mensagem pedindo a palavra ou frase e depois ele já chama o método aí para verificação. Colocar o menu é opcional.
Então aqui, menu de vocês, vamos colocar lá o nosso OP, que já é default, né? Trabalhamos com o OP desde o início do semestre. Poderíamos trabalhar com ele sem converter para inteiro. Eu gosto de concatenar aqui, vocês podem manter tudo na mesma. Eu concateno para ficar mais organizado. Informar, palavra, frase para verificação. Uma linha, mesmo que vocês façam tudo na mesma linha, o barra N é importante. Coloquem lá, senão o menu de vocês vai ficar todo na mesma linha. E 2, verificar. Barra N de novo, para pular uma linha. Vamos incluir um sair também. São 3. Sair. Barra N, para pular uma linha, senão o nosso cursor vai ficar na mesma linha ali, para ser informada a opção. Então, assim ele fica mais organizado. No nosso menu, então, já que nós já recebemos os valores dentro aqui do while ainda, nós vamos fazer as nossas verificações. Então, se a minha opção for 1, ele vai fazer alguma coisa. Se a minha opção não for 1 e ela for 2, ela vai fazer alguma outra coisa. Se a minha opção não for 1 e a minha opção não for 2, mas a minha opção for 3, então ele vai dar um break. Else, se a minha opção não for 1, nem 2, nem 3, vamos imprimir uma mensagem. A mensagem por opção inválida. Então, beleza. Nossa classe principal aí já está quase pronta, né? Ia dizer pronta, na verdade nós temos a estrutura dela. E aqui vamos fazer a nossa chamada, a nossa indicação do nosso método main. Então, se vocês colocaram o main dentro de outra classe, lembrem que aqui vocês precisam colocar, então, classe ponto, e aí indicar onde está o main de vocês. Beleza. Então, vamos fazer o quê? Se a minha opção for 1, eu vou solicitar uma palavra ou uma frase. Posso solicitar nesse momento ou posso solicitar dentro do método. No exercício anterior, nós solicitamos e depois chamamos o método para cada letra para empilhar. Então, colocamos a chamada dentro de um laço e chamamos para cada um para empilhar. E vamos fazer ao contrário. Vamos precisar limpar a nossa pilha. Quando vocês querem continuar empilhando, não precisam fazer essa limpeza. Não devem, inclusive, se vocês quiserem continuar empilhando. No nosso caso de verificação do seu palíndromo, nós precisamos limpar por aqui, senão ele vai incluindo as palavras sempre no topo da nossa pilha, e aí quando nós formos comparar, vai dar sempre diferente. Porque se uma palavra lá no meio, talvez não sempre, se todos forem palíndromo, ele ainda vai seguir. Mas se uma palavra lá no meio não for palíndromo, ele vai passar a indicar todas como não palíndromo, porque ele vai manter aquela palavra. Então é importante limparmos aí a nossa pilha. Como nós vamos precisar da palavra para comparação, então vamos receber ela aqui de volta. O nosso objeto, a pilha, push. Lembrar então que no push nós precisamos de um retorno para podermos trabalhar com a palavra aqui fora. Então vamos criar lá na minha pilha o nosso método. Nós vamos ter aqui o pop O. E vamos ter também o nosso método push. Se vocês receberem a palavra lá fora, vocês precisam passar a palavra por parâmetro, ou letras, né? Podem quebrar lá fora no laço, e aí passar as letras aqui por parâmetro para empilhar. Nesse caso, como nós vamos receber aqui dentro, então nós precisamos fazer a chamada para que o usuário informe a palavra. A nossa chamada aqui, uma mensagem sugestiva, digite uma palavra ou frase,
Já recebemos ali, então, agora nós podemos quebrar. Então, para cada letra existente em palíndromo, faça. E aí ele vai empilhar para nós por letra. Vamos criar o temp, que era uma variável que nós já estávamos trabalhando. Vocês também podem chamar ela como preferirem, topo talvez, que é do tipo NoPilha. Criando ela aqui dentro, porque se vocês criarem lá fora, ele vai instanciar um objeto e depois ele vai tentar colocar todas as letras dentro do atributo letra desse mesmo objeto. E aí vocês terão um problema com isso. Então, se vocês fizerem isso lá fora no menu, vocês podem instanciar uma vez, porque cada vez ele vai fazer a chamada para vocês. Nesse caso, instanciamos ele dentro do nosso método, que é onde nós estamos criando, nós estamos recebendo o nosso palíndromo. E aí, o que ele vai fazer? Chamar o set letra e vai passar o letra aí por parâmetro. A letra de onde? Do nosso palíndromo. Então, aqui ele recebeu o palíndromo. Para cada letra, ele vai chamar esse nosso laço e vai fazer um set letra. Nós estamos trabalhando com uma lista encadeada, com a pilha encadeada. Então, a pilha encadeada, nós temos que nos preocupar também com o nosso próximo. Então, set próximo, ou seja, nós colocamos a primeira letra, nós vamos ter a primeira letra como topo. Colocamos a segunda letra será o nosso topo. E assim por diante. Precisamos alterar as nossas referências, indicando sempre quem é o topo para cada um dos nossos elementos. Na sequência, vocês podem imprimir a letra para ver se está recebendo corretamente. E vamos fazer aqui a alteração do nosso topo, então, para ele receber o nosso tempo. Precisamos retornar. Nós temos uma variável esperando um return lá fora, então vamos retornar o nosso palíndromo, ou seja, o que foi recebido. Na verdade, ele vai trabalhar com a string aqui. Bom, vamos terminar assim, depois nós criamos percorrendo a pilha. O nosso pop all, ou seja, precisamos apagar toda a nossa pilha. Então, enquanto existe um topo, isso por ser apague tudo. Se vocês quiserem apagar só o último elemento, vocês não podem fazer dessa forma. Aqui, enquanto existir um topo, ele vai apagar. Então, o nosso topo vai receber a nossa referência do anterior. Aqui nós limpamos a pilha. Se houver o topo, se não houver nada, poderíamos colocar uma mensagem ali também, um tratamento if houver topo, então ele entra no celular e apaga todo mundo. Se não, exibe uma mensagem de pilha ali. Mas nesse caso nós não precisamos da mensagem porque nós só queremos que a nossa pilha esteja vazia para podermos empilhar. Então aqui já temos o nosso push também para empilharmos a nossa palavra. Se a nossa opção for 2, nós vamos fazer a verificação. Então, a pilha ponto verificar. Verificar palavra, qualquer coisa que vocês queiram. Como nós recebemos aqui a nossa palavra no nosso retorno, nós podemos passar ela na verificação. Aqui define o nosso método verificar. Deixa eu ver se eu chamei assim mesmo. Foi. O nosso método verificar vai receber a palavra por parâmetro. E o que ele vai fazer? Vai verificar. Então, tem
Ele vai buscar o nosso topo. Vamos instanciar aqui um inverso, que é o que nós vamos pegar desempilhando lá da nossa pilha. Inicializar no vazio. Aqui, vou tentar evitar pular linhas. Vocês podem pular para o código ficar mais organizado. Eu vou evitar pular porque aí fica mais código aparecendo na tela para vocês. Então, se existir o nosso topo, e aí nós precisamos de um laço para conseguirmos percorrer toda a nossa pilha. Então, enquanto o nosso temp, enquanto for true, enquanto existir o nosso temp também, o nosso inverso vai receber a nossa letra. Então, para o nosso temp, get letra. E aí ele vai desempilhando e vai concatenando na nossa string inverso. Poderíamos ter colocado em duas pilhas, uma pilha empilhada inversamente, uma pilha com a palavra na posição correta e depois fazer essa comparação, mas seria muito mais trabalhoso. Então, colocamos em uma pilha. Agora, conforme nós desempilhamos, como a nossa pilha vai empilhar no topo e vai desempilhar do topo, o nosso inverso já fica inverso automaticamente. É só desempilhar que ele já vai ficar inverso, não precisamos nos preocupar com nenhum outro tipo de inversão. E o nosso temp precisa receber o nosso próximo, senão ele não percorre a pilha, ele vai ficar sempre no mesmo. Então, fazemos a alteração da nossa referência de próximo também. E precisamos fazer a verificação. Então, aqui já temos a nossa palavra, nós recebemos a palavra por parâmetro, temos o nosso inverso, que são as letras desempilhadas, que já ficam em ordem inversa, porque ele desempilha do topo, então vamos fazer a verificação. Se nos converter para garantir o sucesso da nossa missão, se o nosso inverso, ou a nossa palavra, se o nosso inverso for igual à nossa palavra, então ele vai escrever palíndromo. Palíndromo verdadeiro. Se não, ele vai escrever palíndromo falso. Opa! Aqui, fora do laço, mas dentro da nossa verificação anterior. E para a nossa verificação anterior, se não existir um topo, então é porque a pilha está vazia, não tenho que verificar. Pilha vazia. Pronto, já temos aqui para informar a palavra, limpar a pilha, informar a palavra e verificar a palavra, já vai imprimir lá para nós. A hora da verdade, né? Vamos executar e ver onde faltou. Python pelo menos não falta ponto e vírgula. Pilha vazia, vamos ver, coloquei o ponto fora da aspa. Em citação de texto, vocês colocam o ponto depois que vocês fecham a citação. Não que seja o caso. O que está faltando aqui? Dois pontos. Linha 51, a
pilha. O que deu de errado na minha pilha? Minha pilha. Aqui. Eu coloquei no anterior, não coloquei aqui também. Muito comum eu esquecer. O self explícito assim é característica própria do Python. Pronto. Deixa eu limpar para ter certeza. Podemos deixar assim. Então, informar a palavra para verificação. Ó, eu não coloquei um barra N no final, então notem que o meu cursor permaneceu aqui, pedindo, ó, digite uma palavra, onde eu coloquei. Digite uma palavra ou frase, e o meu cursor ficou aqui do lado. Se eu tivesse colocado um barra N, ele ficaria embaixo, ficaria mais organizado. Então, vamos colocar aqui uma verificação, ovo. E verificar. Se não tivesse menu, ele poderia fazer a verificação direto. E vamos ver os erros do nosso verificar. Linha 68 é o nosso main. Linha 61. A pilha.verificar e passa a palavra. Verificar, palavra. Inverso vai receber o que ele já tem, mais o nosso getLetra. E tem aqui nosso topo, nosso inverso inicializando vazio. Se existir o nosso topo, enquanto nós tivermos alguma coisa no nosso temp, nosso inverso vai receber o inverso.getLetra. Temp getLetra, vamos ver lá. GetLetra, aqui. Quando eu disse que não precisávamos de parâmetro, não precisamos passar nenhum argumento. Na chamada não passamos nenhum argumento, mas ele precisa da indicação do objeto aqui, explicitamente. Então, verificar, palavra ovo, 2, palíndromo verdadeiro. Informar uma nova palavra, casa. 2, verificar, palíndromo falso. Se nós não tivéssemos limpado a nossa pilha e fizéssemos outra verificação aqui de asa, por exemplo, ele retornaria para nós como falso, porque ele teria empilhado junto lá casa, e aí ficaria lá ovo, casa e asa, e nesse caso seria
Falso, por isso que é importante limparmos a nossa pilha toda vez. Vocês podem fazer a impressão da pilha, fazer a impressão dela inversa, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, 3, saiu. Temos mais um exercício pronto, então qualquer dúvida, pessoal, manda e-mail, manda mensagem.